Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 152. As OSCs são entes políticos? Bom, e nesse episódio eu tive a felicidade de receber novamente o Domingos Armani, gaúcho de Bento Gonçalves, que mora em Porto Alegre. É um cara que tem uma visão bastante interessante, bastante consistente do campo social. Já teve aqui antes no episódio 95, o link na descrição, recomendo muito para quem não ouviu que escute esse episódio. E a gente gravou esse papo no iniciozinho de maio, quando o Rio Grande do Sul estava vivendo uma situação bastante dramática por conta das chuvas. Falamos aqui retomamos alguns temas que a gente tratou no episódio anterior, sobre, por exemplo, a politização do setor, do tema. Sim, a gente tem isso aqui, tá? Se você não percebeu ainda, que a gente tem um viés de tratar, de trazer, de jogar luz na dimensão política, lamento te informar, mas essa é a nossa praia. Afinal, a gente percebe o quanto o fundamentalismo, o bolsonarismo, a extrema-direita, todas essas expressões adentraram no campo da sociedade civil, falamos sobre isso, e o quanto disso rebate na tal discussão sobre profissionalização do setor, numa perspectiva de profissionalização como sinônimo de despolitização do setor, de perceber apenas aspectos técnicos gerenciais do setor, o que, como o Armani trouxe, é uma falácia. Escuta aí para você entender. Daí o título do episódio. Afinal, as OSCs são entes políticos? Tá como interrogação, mas está muito evidente que a fala dele, com a qual eu concordo, é de que é uma afirmação. De fato, as OSCs são entes políticos. Bom, não dá para se engajar em causas diferentes com um discurso e prática dos anos 80. O Armani é um cara que está envolvido nessa agenda, nessa trajetória desde lá. Então daí que ele colocou a perspectiva, a necessidade das organizações serem contemporâneas, se dialogarem com novas expressões, novos temas, novas ferramentas. Muito bacana mesmo. E ele também fez um paralelo entre como era a imagem, né, como era o setor das ONGs lá nos anos 80 e a diferença do que era lá para os tempos atuais. Muito legal esse paralelo que ele fez, tá? Enfim, mais um papo épico por aqui, mais um episódio imperdível. Então eu agradeço demais ao Armani e, claro, devo aqui expressar minha total solidariedade ao povo gaúcho, ao Rio Grande do Sul, ao que está acontecendo lá, a situação terrível. E você que gosta desse conteúdo, que acha relevante o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Impacto na Encruzilhada, considere então apoiar também esse projeto. Nosso projeto é totalmente independente e ele recebe o apoio de ouvintes que são iluminados, que gostam desse trabalho, acham esse trabalho relevante. Então, se você também quer se juntar a esse grupo, entra lá no Apoia-se, link aí na descrição, lá você vai ter várias opções e também a opção de fazer um Pix eventual no valor que couber no seu bolso. Vai ser muito bem-vindo. Então é isso, agradeço demais a galera que já está apoiando. E se você ainda não é um apoiador, considere fazer parte desse time também. E é isso. Então, sem mais delongas, bora para mais um episódio. Pequena, o que eu quero é ser tranquilo, sossegado, eu quero é ser. O pequena, o que eu quero é ser tranquilo. Grande Armani, obrigado por você topar vir novamente aqui. Para quem está ouvindo, escuta aí o episódio anterior. A gente vai desdobrar alguns daqueles assuntos, aprofundar outros. Então, rapidinho, como você já se apresentou daquela vez, só dá um alô e dá um tweet aí, quem que é o Armani. Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado, Fábio. Um prazer enorme falar contigo novamente nesse canal
que é cada vez mais escutado e reverenciado no Brasil, pelo que eu tenho percebido. É um prazer. Mas, bom, eu sou Domingos Armani, moro em Porto Alegre, que está nesse momento abaixo d'água, depois falamos um pouco disso. Eu tenho 66 anos, sou sociólogo de formação, cientista político, e enveredei por esse caminho da consultoria. Há 27 anos sou consultor. São várias coisas. Eu sou consultor em grande medida nesses 27 anos, mas nos últimos anos virei também mentor, então faço mentoria de pessoas, de liderança, de consultores, de colegas do setor. Enveredei para o caminho de intensificar a formação também. Então, estou desenvolvendo cursos, né? Por isso, nessa coisa de formador. E, por fim, também sempre fui um produtor de conhecimento. Gosto muito de escrever as minhas reflexões, mas escrever a partir das minhas experiências. Então, faço experiências de trabalho que eu vou matutando e organizando e acabo produzindo em termos de textos, artigos, ou mesmo publicações autorais ou junto com outras pessoas. E a grande novidade, tu não está me perguntando, mas eu vou dizer, que eu estou num momento de mudança de ciclo profissional, né? 27 anos eu fiquei como consultor que espera ser demandado, basicamente. E agora eu estou combinando isso, eu não estou abandonando a consultoria, gosto muito, né? Mas estou combinando isso com um ciclo mais autoral, onde eu proponho e realizo coisas independente de ser contratado. Então, uma postura muito mais ativa, proativa, eu chamo autoral. Então, estou desenvolvendo cursos, criei uma plataforma de cursos dentro do meu site, vou lançar uma newsletter agora esse mês, faço essas mentorias individuais de lideranças, tem toda uma organização da minha produção de conhecimento que vai aumentar bastante, e vou criar uma comunidade de aprendizagem em torno, com colegas, consultores, algumas lideranças, um grupo no Brasil, para um grupo de reflexão e produção de conhecimento sobre como se apoia, como apoiar mais o desenvolvimento, fortalecimento das organizações da sociedade civil. Então, é um movimento onde eu estou muito, muito estimulado por essa novo curso, enfim, na minha trajetória. Que legal, Armani. E da outra vez que você passou por aqui, foi agosto do ano passado, agosto de 2023, você estava na primeira turma do curso, e começando a divulgar a primeira curso, você tá na terceira, se não me engano. Queria que você contasse um pouco mais como está sendo essa experiência de curso online em tempos de banalização de curso online. Olha, a minha experiência tem sido muito boa. Ela é recente, o curso está agora, vou começar a terceira edição terça-feira, dia 7 de maio. Mas, assim, a minha experiência das duas edições anteriores foi no ano passado. A primeira edição foi no primeiro semestre, a segunda edição no segundo semestre de 2023, e eu vou agora para a terceira edição. Se eu olhar o conjunto das pessoas, a gente tem 42 pessoas matriculadas nessas três edições, que dá turmas boas, 10, 11, 12 em média, aí por pouco mais, por quase 15, perdão, pessoas por edição em média, né? E com um nível de engajamento muito bom, é gente que é um misto de liderança de organizações, gente que está liderando na coordenação, na direção de organizações da sociedade civil em diferentes lugares do Brasil, sobretudo muito São Paulo, alguma coisa Rio, muito Nordeste, né, onde eu tenho muito trabalho de consultoria, historicamente, e também consultores, colegas consultores, gente que está iniciando na consultoria, ou gente que já está madura na consultoria, que achou que seria uma boa aposta participar do curso. Então, o curso tem uma coisa também diferencial em relação a essa banalização que tu dizes, e eu concordo, que é um curso síncrono. A gente tem 8 encontros síncronos. Ele não é um curso EAD. Ele é um encontro quente, ao vivo e a cores, só que é virtual, não é presencial. Mas são 8 encontros de 2 horas cada encontro, onde eu trago um assunto, apresento, contextualizo, faço uma apresentação, e depois rola um belo de um debate, uma troca de experiências entre os participantes. Às vezes vai para salas, vai para grupos, outras vezes a gente fica num grupo grande, e tem muito estudo de caso, reflexão sobre estudos de caso. Meus, coisas da minha vida de consultoria, e estudos de caso, outros fictícios, ou que eu conheço, mas por outras vias em que eu não estive envolvido, para enriquecer e trazer muito da complexidade do real para os cursos. Então, assim, a experiência tem sido muito boa. Tem pessoas que vêm para o curso e fazem junto mentoria comigo ao longo do curso. Tem ex-alunos de cursos que depois vêm solicitar fazer mentoria, né? E o meu caminho agora, no segundo semestre, é assim me enveredar para alguns cursos EAD, mas eu quero fazer cursos EAD mistos, onde tem uma parte que seja EAD, exatamente, mas misto com alguns momentos de síncronos, onde eu possa oferecer para todo mundo que faça algum curso EAD, também algum momento de interação comigo e com outros participantes do respectivo curso, que eu acho que enriquece muito a experiência desses cursos.
Incrível, que legal, legal. E daí, espero que numa próxima que você venha aqui, você possa dividir um pouco mais como é que está sendo, né? Como é que será essa nova experiência aí, acho incrível. E a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, de tem uma demanda não suprida por formação no nosso setor, e é legal pessoas experientes como você que possam estar ofertando, né, esse tipo de conteúdo, acho incrível. E, cara, no papo anterior aqui, link na descrição para quem depois recomendo escutar lá, a gente pincelou um pouco da influência do bolsonarismo no campo social. Queria aprofundar um pouco mais contigo, sobretudo te ouvindo em relação a. Eu noto que o bolsonarismo ele adentrou, inclusive, na sociedade civil. Tem gente bolsonarista na sociedade civil que é um pouco um contrassenso. Queria que te ouvir. Como é que você enxerga esse fenômeno? Pois é, muito complicado, não é? Aliás, vou fazer um gancho com a tua pergunta anterior para transitar para essa. Boa parte da banalização da formação tem a ver com uma oferta muito do como fazer, como eu faço. Que é importante, cursos mais instrumentais, muita gente tem necessidade disso, obviamente. Mas a minha proposta de cursos, ela tem um elemento do como, mas é um como com C maiúsculo, é um como muito mais de fundamentos, de reflexão, de contextualização, de discussão, de visões, para chegar até um como, né? Então, tem uma reflexão politizada, contextualizada, que ajude a chamar a atenção das pessoas para o que está em jogo em cada termo, em cada abordagem, em cada conceito, em cada forma de fazer. Então, não é só, olha, é assim que se faz. Não, é discutir por que pode ser assim, por que pode ser de outro jeito, por que é melhor de uma outra forma, porque tem um fundamento teórico, metodológico a ser, e filosófico até a ser considerado. E com isso eu entro aqui, isso é uma das coisas que a gente discute também em algumas aulas do meu curso, que é a questão do fundamentalismo, né? Que eu trabalho lá com a sociedade civil, a história da sociedade civil brasileira, chegando até o momento atual, antes de entrar em desenvolvimento institucional. A minha experiência, tenho tido algumas experiências de trabalho, tenho nesse momento, ano passado, retrasado, este ano, com organizações que trabalham na linha de frente, trabalho comunitário, em territórios de periferia, inclusive organizações de igreja ecumênicas e ou de igreja, ou de várias igrejas. E essas organizações estão enfrentando muitas dificuldades nesse campo, muitas mesmo, porque há uma conjunção, há uma convergência, né, Fábio, perceptível entre a extrema-direita bolsonarista e grupos de pessoas, do campo religioso ou não, que têm uma visão de mundo fundamentalista. Então, tem uma convergência entre fundamentalismo e bolsonarismo. Isso tem potencializado muito politicamente esse campo conservador, de direita, de extrema-direita. Fundamentalismo, a gente sabe, ele tem uma origem no campo religioso, fundamentalismo religioso, aquela coisa da leitura literal da Bíblia, né? E tentando extrair verdades de uma leitura supostamente não interpretativa, não mediada, em termos culturais, de contextualização, etc., da Bíblia, como se isso fosse possível. Um texto de 2000 anos, tu fazer uma leitura literal, sem fazer uma contextualização ou uma interpretação à luz enfim, da cosmologia de visão de mundo atual. Mas esse é o fundamentalismo que migrou, e ele hoje não afeta só o campo supostamente evangélico ou neopentecostal. Muitas pessoas hoje têm uma visão de mundo fundamentalista sem serem necessariamente religiosas, ou isso não advém necessariamente da sua fé. Então tem um fundamentalismo que espraiou para além do campo religioso, né? E isso aí é que convergiu com as visões, estratégias, e é aproveitado, instrumentalizado conscientemente, maleficamente, pelas forças bolsonaristas e de extrema-direita, né? Isso acaba convergindo para esses canais de desinformação, que são muito próprios, fechados, né? Que acabam alimentando posturas e percepções de mundo herméticas, rígidas, que difundem fake news, né? Eu encontrei num trabalho esses tempos um representante de várias igrejas evangélicas no Nordeste, e um deles me dizia, olha, aqui, por exemplo, a gente perguntou onde é que vocês têm dificuldade com a agenda de direitos, o que é difícil na sua igreja, nas suas igrejas. Era um grupo de representantes de igrejas evangélicas. E a pergunta que foi feita por alguém era, onde é que vocês têm dificuldades com essa agenda de direitos? Porque gera algum desconforto, a gente percebe. E ele disse, bom, a questão do aborto. E ele leu um salmo bíblico, que tinha lá uma certa determinada, eu não me lembro qual era o número do salmo agora, um salmo bíblico que dizia algo sobre o aborto. Mas ele leu aquilo como uma verdade.
como assim, isso aqui traz a verdade sobre o aborto. Então, aquilo era um elemento de fé, que para ele era superior a qualquer elemento, qualquer princípio de saúde pública, que é um outro registro, outra chave de leitura da questão do aborto. Então, aí tem um elemento fundamentalista, ele toma a Bíblia, lê aquilo literalmente, e toma aquilo como um valor que transpõe tempos, culturas, né? E transpõe, inclusive, princípios de direitos e de saúde pública, no caso do aborto. Um outro representante nessa mesma reunião, um outro representante de outra igreja evangélica, lá pela Santa argumentava de que o que importa são os valores bíblicos para ele. Bom, quando ele diz valores bíblicos, eu disse, bom, como assim, cara pálida? Valores bíblicos depende de que leitura você faz da Bíblia, de que interpretação você faz da Bíblia. Não existem valores bíblicos intrínsecos ao texto bíblico. Pelo menos eu acho, não sou teólogo, né? Mas sou sociólogo. Mas, enfim, valores bíblicos dependem de como você lê a Bíblia. Né? Uma leitura contextualizada ou não, uma leitura... Então, aqui tem um elemento, de novo, fundamentalista, que diz, não, valores bíblicos estão na Bíblia. Como assim? Sem interpretar, sem contextualizar, sem mediar culturalmente. E, por fim, outro exemplo, desculpa me estender, mas esse é um exemplo mais geral, são os cidadãos comuns, que eu vejo agora aqui em Porto Alegre, nessa ação de enchentes, inundações no Rio Grande do Sul, e tu vê algumas fake news se difundindo todo dia, vai faltar luz em toda Porto Alegre, vão desligar toda a energia elétrica em não sei que cidade, e não é verdade. Mas aí tu vai ver, são cidadãos com uma orientação fundamentalista que associam esquerda com o mal. Tudo que eles supõem que vem da esquerda, eles associam com o mal. Como, por exemplo, a alimentação vegana. Não sei por onde fizeram uma associação de que não, a alimentação vegana é coisa de esquerda, então é do mal, tem que ser combatido. Como Carlos Bolsonaro propôs um projeto de lei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o que é da direita, o que é do conservadorismo, é do bem. E nessa divisão, nessa polarização, nessa dualidade, nada quebra, nada entra. Então, não adianta apresentar dados, não adianta apresentar argumentos, informações, perguntas para reflexão. É muito difícil, porque é uma coisa hermética, fechada entre bem e mal, quer dizer, uma visão moral do mundo, das situações. Isso é fundamentalmente, desculpa a redundância, fundamentalismo. E esse espraiamento do fundamentalismo na base da sociedade está sendo muito forte e está servindo muito aos propósitos, está sendo estimulado e fortalecido pelos propósitos do bolsonarismo. Por isso, a gente tem um risco enorme de vir de novo perder a democracia nas eleições de 2026. Um risco enorme de virmos novamente a enfrentar, de perdermos a democracia limitada, muito limitada que temos no Brasil, mas ela ainda assim dá condições para espaços de luta e de disputa de direitos. E isso poderemos vir a perder, e uma das razões muito importantes é o avanço do fundamentalismo e do bolsonarismo na base da sociedade, que inclusive cria muitos problemas para quem está trabalhando na base, das organizações de base, as organizações comunitárias, movimentos sociais, grupos populares, igrejas comprometidas com a perspectiva de direitos, têm muita dificuldade de tentar quebrar essas cadeias morais de bem e de mal e tentar colocar alguma informação válida, alguma reflexão. Ainda assim, isso é importante ser tentado. Então, o que eu tenho trabalhado com algumas dessas organizações é ver como, nos seus planejamentos e na modalidade de formatar projetos, iniciativas novas, que tipo de estratégias podem ser usadas para criar espaços onde essas pessoas se permitam escutar, dialogar e pensar, para tentar ir quebrando aos poucos a perspectiva fundamentalista. Estresse, já senti amor, kármica semente que me derrubou. Poxa, incrível. Você trouxe um panorama incrível e se remeteu à eleição de 26, né, que é de governos e presidente, mas lembrando que 24 tem eleições municipais e a gente viu na última eleição de conselhos tutelares o quanto essa força fundamentalista ocupou esse espaço. Acho que é legal ressaltar isso, assim, infelizmente, né, constatar isso, e você trouxe vários exemplos aqui, fica muito ilustrativo do que a gente está falando, e eu queria emendar essa questão
com uma outra que você trouxe no episódio anterior aqui, que era aquela discussão entre o certo, entre aspas, tá? Profissionalização do setor e talvez essa necessidade que as pessoas têm de sair desse fla-flu e daí cair, acho que a gente concorda equivocadamente, na coisa da despolitização do setor. Como é que você está enxergando esse fenômeno, de um lado fundamentalismo e do outro esse debate da, entre aspas, profissionalização e a forçação de barra de despolitizar o setor? Essa é uma boa discussão e complexa, né? É interessante porque profissionalização é uma palavra muito positiva, né? E a gente tem acepções, óbvio, a gente usa profissionalização como uma acepção positiva de dar qualidade, dar sustentação técnico-profissional aos processos, às iniciativas. Isso é importante, né? A gente não pode fazer as coisas apenas no voluntarismo. Mas o que está acontecendo no Brasil, e no terceiro setor especialmente, é uma associação entre profissionalização e despolitização, que um pouco está implícito um pouco na tua pergunta. Profissionalização é importante, mas não pode ser sinônimo de despolitização. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque tem muita gente boa, bem intencionada no setor, inclusive colegas, enfim, dirigentes que eu respeito, mas que acabam tomando essa via de uma narrativa do profissionalismo e da profissionalização do setor como um mantra que ajudaria a desviar da polarização política reinante. Ninguém de nós gosta da polarização política como ela está colocada. O debate político, discutir diferenças, discutir propostas diferentes no espaço público é da democracia, tem a ver com a qualidade, a intensidade e a vibração da democracia. Mas boa parte disso está interrompido no Brasil, exatamente pela discussão que falávamos antes. Hoje se dá muitas coisas entre bolhas fechadas, de visões fundamentalistas de bem e mal. Então, é difícil abrir discussões. E aí muita gente acaba tentando desviar dessa polarização danosa para a democracia por um caminho muito ruim e arriscado, que é no caso do nosso campo, de falar na profissionalização como o mantra a ser perseguido e atingido, né? Mas eu não acho isso muito produtivo, esse caminho, porque ele acaba tendo como subproduto a despolitização do campo social. E despolitizar o campo social é acabar com ele. O campo social, quando eu quero dizer o conjunto das organizações, do setor organizado da sociedade civil, grupos, organizações, movimentos, ONGs, institutos, fundações, tudo isso, redes, esse tecido social, a sua vibração aqui em múltiplos sentidos, é que dá qualidade, profundidade para a democracia, que faz avançar as fronteiras da restrita democracia brasileira. E se a gente vai minimizar essa dimensão política, nós vamos estar prestando um contrasserviço. Veja, as organizações da sociedade civil são entes políticos. Isso é fundamental, essa frase é muito importante. Organizações da sociedade civil de todo tipo são entes políticos, vieram para fazer a diferença na disputa de visões de mundo, de visões de sociedade, de promover e garantir direitos, e por aí afora, entendeu? Não podem ser tomadas como meras prestadoras de serviços que passariam ao largo das grandes disputas da sociedade. Elas participam das disputas de interesse na sociedade, e ao promoverem causas e disputarem interesses, elas vão se deparar com interesses contrários. Aliás, grandes interesses de grandes grupos econômicos, políticos, regionais, que ajudam a sustentar e se beneficiam do modelo gerador de desigualdades estruturais na sociedade brasileira. Quer dizer, fora disso, é enxugar gelo. Organizações da sociedade civil são entes políticos, têm que ser pensados politicamente, defensores de causas, engajados em causas que provocam a sociedade. Então, a gente pode e deve falar de profissionalização, mas profissionalização muito mais num outro sentido. Se tu me permite, eu estou lançando um livro semana que vem, que no final eu vou conversar aqui contigo, eu vou ler um parágrafozinho desse livro, que eu escrevi uma parte aqui sobre profissionalização e institucionalização. Ótimo. Vamos lá, abre aspas. Todos esses resultados expressam nossa intencionalidade em relação à maior profissionalização e à institucionalização dos processos de gestão nas organizações, dimensões importantes do seu desenvolvimento institucional. Agora vem profissionalização no sentido de que as organizações conseguem uma articulação consistente entre suas orientações ético-políticas e estratégicas e as soluções gerenciais,
técnicas e financeiras, de modo a manter uma sinergia adequada entre a dimensão política da organização e a dimensão técnica. Isto é profissionalização. Profissão não é apolítica, nem antipolítica, é uma articulação coerente entre a dimensão ético-política e a dimensão gerencial e técnica, todas elas necessárias para o desenvolvimento institucional das organizações. Então, é por aí um pouco que eu penso, Fábio. Não, excelente. Acho que ficou bastante claro aqui o raciocínio. E quando você diz, eu quero sublinhar um ponto aqui só para também enfatizar isso, quando você diz assim, as OSCs são entes políticos, você não está dizendo as OSCs são entes políticos partidários, nem tampouco são entes políticos partidários petistas ou comunistas ou da força A ou B. Está trazendo a dimensão de política no sentido amplo de incidência na sociedade. Correto, Armani? Absolutamente correto, exatamente, Fábio. Sim, é importante dizer, por isso que eu falo de interesses, quer dizer, o que significa dizer que as OSCs são entes políticos? Exatamente, é políticos porque a política tem a ver com o enfrentamento, as disputas e o gerenciamento das diferenças, dos diferentes interesses na sociedade. É absolutamente natural e compreensível, numa sociedade democrática, que haja diferentes grupos com diferentes interesses. É legítimo. A questão que essa legitimidade dos interesses tem que ser travada, a disputa, a diferença, a mediação, os acordos, eventualmente, tem que ser travado nas arenas políticas da democracia e dentro de uma cultura democrática. Então, dizer que uma organização da sociedade civil é um ente político significa dizer que ela tem que tomar parte nas disputas, nas grandes disputas de visão de mundo, de visão de sociedade, que a sociedade trava em cada momento, promover causas. Então, ao promover causas, ela vai necessariamente se deparar com quem contraria, não pensa daquela forma, e vai ter que ter iniciativas e ações para tentar compor, disputar, enfrentar, argumentar no espaço público, na esfera pública, na esfera política, sobre essas questões. Promover os direitos das maiorias no Brasil, inclusive de minorias oprimidas, significa enfrentar interesses. É isso que define o caráter político destas organizações da sociedade civil. Como me levantar se o caminho é dado para serenidade? Vou seguir, tranquilo. E nesse caso, ela tem que escolher algumas batalhas, alguns lados, né, e se posicionar. E aí entra a minha próxima pergunta, que é, ao fazer isso, ela talvez esteja indo na contramão do que hoje parece que está em alta, que é a gente se tornar um produto no setor, né? Essa coisa das redes sociais, glamourizar a aparência e tal. Se de um lado dá destaque a muitas coisas potentes que têm acontecido nas periferias, por outro lado, força um pouco a barra para as organizações serem meio marqueteiras, fazer dancinha, né? Se tornar um produto. Como é que você enxerga isso, Armani? Esse é um dos paradoxos e até contradições, eu acho que a gente enfrenta hoje, porque eu digo um paradoxo, porque assim, não tem como tu promover uma agenda de transformação social numa causa específica, num conjunto de causas, e pensar em mudanças sociais estruturais, sem tu vestir uma roupagem contemporânea na sociedade. Você não dá para se engajar em causas com o discurso dos anos 80, que, aliás, ainda muitas organizações e lideranças fazem isso, né? Não saíram dos anos 80 ainda até hoje, né? Então, tu tem que ser contemporâneo, no sentido de perceber o que a sociedade, o que está emergindo na sociedade, o que tem mais visibilidade, o que tem mais espaço, o que a sociedade está procurando, que expectativas estão sendo manifestas, que temas ganham mais relevância. Então, vamos falar hoje a questão das mudanças climáticas, a questão do meio ambiente e das mudanças climáticas, hoje é uma vertente fundamental se tu quer ser ouvido. Qualquer coisa que tu vá falar, qualquer projeto que tu vai apresentar para qualquer edital, se tu quer ter audiência, conecta o tema com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente com mudanças climáticas, para poder ganhar relevância e audiência. Bom, isso é parte de ser contemporâneo também. Não é só uma estratégia, é porque a questão das mudanças climáticas é fundamental hoje, é uma questão para a espécie humana, e ela implica em desigualdades muito absurdas na sociedade. Ela se reflete de forma diferente em diferentes estratos e classes sociais.
Mas só dando um exemplo. Então, tem outro elemento, por exemplo, hoje tem um apelo todo pela projeção da liderança, do indivíduo liderança na esfera pública. Então, tu vê um monte de pessoas que dos últimos, sei lá, 3 ou 4 anos emergiram, viraram referência. Então, a liderança social ela acaba virando influencer, ou sendo levada a ter uma coisa, essa coisa do marketing da pessoa. Então, vira uma referência dela, e ela acaba ficando tão forte, a referência do indivíduo, liderança, influencer, que ela acaba subordinando a visibilidade da organização e da causa que ela defende. Então, às vezes, tu te pergunta, bom, mas de onde vem essa pessoa? Onde é que ela trabalha? Ela migra de evento para evento, eu acompanho um pouco ela nas publicações e tal, está aqui nesse evento, que legal, está nesse evento internacional, está nos Estados Unidos, está na Europa, está no evento em São Paulo. Então, onde é que ela trabalha exatamente na área social? Não estou dizendo que eventos não é trabalho de articulação política, de incidência, mas não é a única dimensão do trabalho importante no campo social, não é? Então, tem sim isso, infelizmente, eu falo de paradoxo, porque então nós precisamos ser contemporâneos, mas cuidar da contemporaneidade. Ser contemporâneo não é totalmente positivo. Aqui ver o que na contemporaneidade são novos valores e novas exigências que emergem, e isso nos agrega qualidade como seres humanos, como lideranças, como pautas para organizações. Ok, excelente. Mas o que na contemporaneidade vem como exigência de marketing comercial, como exigência de produtivismo, como exigência do individualismo consumista e assim por diante, e a gente acaba muitas vezes engolindo tudo isso junto. E veja, nós estamos falando de um setor subfinanciado de modo geral. As organizações do terceiro setor, da sociedade civil, tem pouquíssimas organizações grandes e médias que têm alguma estrutura substancial, tamanho de equipe, qualidade de remuneração e de condições de trabalho. A grande maioria, a gente sabe pelas pesquisas, são de organizações que não tem ninguém remunerado e trabalham em condições muito árduas, e ainda, quando tem alguém remunerado, é mal remunerado, com péssimas condições de poder fazer o trabalho, ainda assim maravilhoso, que muitas vezes fazem heroicamente. Então, num contexto de subfinanciamento das pessoas, das organizações, e subvalorização, muita gente acaba incorrendo nesse risco de ser, um termo que eu não gosto muito, mas enfim, ser um pouco cooptado, ser um pouco levado por essas coisas que são, em parte, boas, interessantes, que é um pouco essa coisa de ser contemporâneo, apelar ao contemporâneo e associar a sua causa a uma dimensão da contemporaneidade, mas, por outro lado, acabam comprando também algumas coisas que não são necessárias, que é essa valorização excessiva do indivíduo, que às vezes subsome a causa coletiva que ele supostamente está representando, e também um apelo excessivamente comercial de produto, transformando a causa em produto. Então, cuidado, porque aí nós vamos acabar sendo funcionais ao sistema, né? e não articularmos uma postura, um discurso, uma narrativa contra-hegemônica, que é o que nos interessa. Nos interessa sempre pensar em como articula uma narrativa e uma postura contra-hegemônica, quer dizer, que contraria os preceitos, os pilares fundamentais da lógica do sistema capitalista e do sistema político excludente, do sistema econômico que nós temos. Então, é importante, eu acho, para a gente problematizar isso, sempre se perguntar e trazer a perspectiva da decolonialidade. Eu tenho cada vez mais refletido, lido, a gente trabalha, tem uma aula inteira do meu curso que é sobre a questão da decolonialidade, que é justamente para a gente pensar, bom, como é que a gente critica e ressignifica essas relações, esses processos? Quer dizer, descolonizar as relações e os processos, que significa criticar a concentração de saber, a concentração de saber e poder em alguns lugares, a personalização excessiva, a centralização de recursos, essa questão que os recursos chegam e ficam em organizações intermediárias, e pouco desses recursos acabam migrando para a ponta, para os territórios, para as comunidades, para as organizações pequenas, não é? Significa criticar os lugares de privilégio dos brancos, né, que ainda predomina enormemente nas organizações da sociedade civil brasileira, na filantropia, etc. Então, essa perspectiva da decolonialidade me parece que tem um potencial muito grande de ajudar a jogar luz sobre os elementos um pouco sombrios que às vezes existem nas perspectivas de algumas lideranças da sociedade civil, nessa busca por uma visibilidade e uma projeção, às vezes, descolada das causas coletivas que elas querem representar e representam.
Bom, Armani, você no início da tua fala aqui dessa questão da contemporaneidade, você remeteu aí aos idos lá dos anos 80. Eu queria te convidar a fazer, num episódio anterior, você falou um pouco da tua trajetória. Queria que você rememorasse a imagem que te vem à cabeça lá dos idos dos anos 80. Como é que era o campo das ONGs naquela altura e qual é a principal diferença que você nota daquela imagem para o campo atualmente? Vai, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Para bem e para mal, né? Não vou dizer assim, aquele tempo era maravilhoso e agora é ruim, ou vice-versa. Não é o caso, mas eu acho que, bom, eu comecei a militar no final dos anos 70, né? Início dos anos 80. E ali a gente era uma marca muito importante de voluntarismo, a gente tinha uma marca muito grande de queremos mudar o mundo, né? E queremos mudar o mundo num horizonte histórico das nossas vidas. Então a gente imaginava que sim, era capaz de a gente mudar o mundo, ou o nosso mundo, a nossa volta, se não o mundo todo, em algumas décadas, né? Depois a gente foi vendo e aprendendo que as coisas são um pouco mais complexas, né? Mas era um pouco isso, aquela marca assim, a mudança é iminente, e nós estamos aqui para mudar o mundo, as mudanças estruturais, transformações estruturais verdadeiras, e vamos num crescendo, tinha essa ideia de um crescendo, crescendo, crescendo até conseguir chegar a essas mudanças, muita informalidade, né? Tudo era muito informal, muito voluntário, trabalho voluntário, não remunerado, não organizado, né? Equipes com um perfil muito mais político e educativo do que de profissional, de carreira, né? Muito pouco apoio, aliás, muito apoio da cooperação internacional, as causas com baixo nível de exigência administrativa, financeira, técnica que existe hoje, né? Eu, em síntese, poderia dizer que eram ONGs, mas eram ONGs movimento, assim, com aspecto de movimento. O sentido era muito de... Fiquei 8 anos numa ONG nos anos 80, e participei de antes disso, de grupos comunitários de base, de igreja, de pastorais. Era aquela coisa, estar em ONGs era a ONG nem tinha esse nome, né? Ainda nos anos 70, 80, é bom dizer que esse nome só surge no final dos anos 80, e quando a BONG se cria no Brasil, em 1991, tinha começado a discutir 1 ou 2 anos antes o termo ONG. ONG nem se falava no Brasil, se falava em centros de educação popular, etc. Né? Então, esse campo de organizações, que a gente veio a chamar de ONG a partir dos anos 80, era muito uma coisa de sentir-se parte de um movimento de transformação. Era isso que era estar numa ONG nesse período, final dos 70, 80. Era uma coisa muito... estar parte de um movimento ético-político de transformações. ONG era um espaço de reflexão política transformadora. Um espaço de relativamente baixo nível técnico-gerencial. Acho que essa é a minha síntese. Os ONGs era um espaço político de reflexão e ação política transformadora, mas com baixo nível técnico-gerencial, de padrões de gestão, de ferramentas, de sistemas, de exigências, etc. Né? Acho que um pouco isso, aquilo lá. Me rememora um momento assim maravilhoso, né? Mas que a gente tinha poucos recursos, poucas condições, pouca formação, poucas exigências, padrões técnicos relativamente baixos de qualidade de projeto, qualidade de relatório, qualidade de gestão financeira. Tudo deixava muito a desejar aos olhos de hoje, né? Agora, se eu olho hoje o campo é tão diverso, tão fragmentado, que até é difícil formular uma visão geral, mas eu diria que se lá no início, final dos anos 70, início dos anos 80, a gente estava falando de ONG movimento, ONG como parte de movimento, ONG como um espaço de ação e reflexão política transformadora. Eu acho que hoje a gente fala de ONG como um espaço de fazer técnico, com baixa reflexividade transformadora. Então, um pouco, os polos se alternaram, sem querer ser simplista. Se nos anos 80 o polo forte era o sentido ético-político de se engajar em transformações importantes na sociedade, mas com baixo nível de organização e suporte técnico, e poucos recursos, hoje a coisa se inverteu. Acho que a gente tem um fazer técnico, muitos procedimentos e metodologias de ação, parâmetros e matrizes de planejamento, elaboração sofisticada de indicadores de monitoramento e avaliação, sistemas de gestão administrativa e financeira que são comprados no mercado, que são fornecidos por financiadores, tem uma série de políticas institucionais, de procedimentos, de protocolos, de exigências, certo?
mas o quanto se tem espaços de reflexão sobre processos de quanto se está, de fato, contribuindo para transformar a sociedade, quantos das pessoas que integram equipes de organizações têm um perfil, de fato, de estar politicamente engajado em causas sociais, e quantos estão ali por uma carreira, por uma remuneração, como um espaço que logo vai lhe propiciar um trampolim para outras oportunidades, fora, inclusive, do setor. Hoje tem um misto dessas coisas nas equipes, né? Muita rotatividade também, alguns ambientes nocivos, até tóxicos. Algumas vezes a gente tem separado bastante nos trabalhos de consultoria, né? Tem uma exigência, um desafio grande de mudança de cultura de gestão, de cultura de liderança também. Mas, para sintetizar, e talvez tu possa me fazer alguma outra pergunta e eu possa me estimular a avançar na resposta, acho que é um pouco isso. Eu queria contrapor, eu acho que me vem à mente contrapor um pouco isso. Lá no início, uma tônica fortíssima de engajamento com mudanças, então ONG era esse lugar de ação e reflexão, volta a fazer uma praxis, ação e reflexão transformadora, e hoje a gente perdeu muito essa dimensão de praxis, a gente perdeu muito a dimensão reflexiva. A nossa reflexão é muito curta, é uma reflexão sobre metas, é uma reflexão sobre projeto. Aliás, até isso é importante, a gente lá tinha uma organização democrática, horizontal, discutindo como um espaço coletivo, onde tem uma coisa mais fragmentada, onde a gente fala em projeto. A instituição, a organização como um todo, já é menos comum tu ter em mente, como tanto nas próprias organizações quanto nos financiadores. Porque uma das batalhas é exatamente isso, né? Para fazer o financiamento de projetos significar fortalecimento de organizações. Essa é uma discussão fundamental que faz parte, veja bem, da discussão da colonialidade, né? A visão colonialista dos financiadores internacionais e nacionais foca muito nessa coisa de financiar projetos, né? Porque projeto é uma coisa muito mais manejável, controlável, do ponto de vista técnico, né? Agora, não se trata de apoiar projetos, claro que projetos é importante, se trata de apoiar causas e entes políticos transformadores, essa é a questão. Por isso que é importante falar em fortalecimento de organizações sociais, fortalecimento da organização como um todo, como um ente político autônomo, e através dos seus projetos, claro, mas os projetos não podem estar desconectados do fortalecimento do ator político. Acho que aí tem uma conexão importante a ser feita. Quero amor tranquilo. Nossa, perfeito. Estou balançando a cabeça, concordando contigo aqui. E para a gente honrar o nosso tempo, Armani, bom, nós estamos gravando o nosso papo no iniciozinho aqui de maio, num momento em que o Rio Grande do Sul está passando por um momento bem de catástrofe ambiental. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que está pegando aí, porque eu tenho visto redes se mobilizando para ajudar, doar recursos. Queria que eu te ouvir para quem está aí vivendo um pouco esse caos, o que você tem a dizer sobre isso? A situação está muito difícil aqui, esse pós-feriado, feriado, né, de 1º de maio, e o pós-feriado, quando a gente está gravando essa nossa reflexão aqui no teu podcast, está muito difícil, porque as chuvas são torrenciais no Rio Grande do Sul, e a situação está dramática em praticamente todas as regiões do estado, todas as bacias estão impactando fortemente as cidades em volta. A gente estamos falando, neste momento, perto de 40 pessoas mortas, mas tem centenas de desaparecidos, e a gente percebe, quero destacar alguns pontos que às vezes interessem mais para a gente aqui, a gente percebe a precariedade da resposta pública. A gente tem aqui outros estados mandando voluntários, mandando helicópteros, mandando suas forças de apoio em situações de emergência, governo federal, governo estadual, e está interessante de ver isso, mas assim, a gente vê a precariedade da resposta. Então tem pessoas há 2 dias esperando resgate, né, em diferentes lugares do estado, né? Aqui em Porto Alegre colocaram pessoas em 2, 3 lugares e depois tiveram que mudar essas pessoas de lugar porque a água chegou. Então, assim, a medição da altura do Guaíba em Porto Alegre foi levada pelas águas, então não se sabe qual é a altura que está o Guaíba, que é fundamental para a gestão da crise, né? Aí alguém falou na imprensa, bom, e tem muitos voluntários se oferecendo para ajudar, e alguém da prefeitura disse que não, que só atrapalhava. Quer dizer, tem vários indícios evidentes, a meu ver, que fazem com que
a gente conclua que, falando da Prefeitura de Porto Alegre, mas de outras prefeituras, estou falando de uma situação no estado do Rio Grande do Sul, mas eu acho que poderia falar do Brasil, onde há uma negação da necessidade de preparar as cidades, os cidadãos, as organizações da sociedade para enfrentar emergências recorrentes. Veja, a gente está cansado de ver no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Recife, no Nordeste, aqui no Sul, Santa Catarina, todo ano acontece 1, 2, 3 eventos, ou de ciclones fortíssimos, ou de cheias, que muitas pessoas sofrem, tem muitas pessoas que morrem, e todo ano acontece quase a mesma coisa, só que os graus de gravidade estão aumentando. E parece que a gente não sabia que essas coisas, que os cidadãos, os gestores públicos, parece que não sabiam, criaturas lindas e ingênuas, que essas coisas vão acontecer e vão ser mais recorrentes. Então tem um certo negacionismo aí, que nem sempre é consciente, eu acho, que é fundamental. O poder público tem que desenvolver, e o Brasil tem a nível federal, mas, enfim, tem que desenvolver políticas de mitigação e combate às situações de emergência climática, que são crescentes, recorrentes, tem que ter mais preparo, tem que ter mais articulação com as organizações da sociedade civil para saber que tipo de respostas, ter protocolos para organizar o serviço voluntário, treinar voluntários civis, bombeiros civis, gente de defesa civil, etc. Gente que possa ajudar, mas tem que ter treinamento, preparação, protocolos, políticas, não pode ser de forma assodada, mas nada disso parece que existe. Então, toda vez é a mesma coisa, e tu olha o sofrimento das pessoas que tu vê no rádio, na televisão, ou por conhecidos, notícias, e tu fica assombrado, como é que isso se repete, é sofrimento em cima de sofrimento. Então, parece que tem um negacionismo, e tem uma certa intencionalidade, inclusive, nisso, porque acaba sendo uma oportunidade de fazer política. Estamos num ano de eleição municipal, esse ano no Brasil, então a gente vê muitas coisas sendo asfaltadas, a cidade está mais limpa, etc., né? Vem uma enchente dessa, os discursos, parece que é a primeira vez na história da humanidade que houve uma enchente no Rio Grande do Sul, que não se sabia que ia vir, fomos surpreendidos pela magnitude, etc. Na verdade, é tudo uma narrativa de autojustificação dos gestores, lideranças públicas, de diferentes cores políticas, né? que evidenciam o despreparo e a irresponsabilidade dos gestores públicos no Brasil, e falo de todos os níveis, não estou falando só de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, de modo geral, em preparar a população de forma organizada, preventiva, para minimizar, mitigar sofrimento quando da ocorrência e da recorrência previsível desse tipo de fenômeno. Falo aqui, me emociono, fico brabo, porque como cidadão, de fato, é uma situação que tira a gente do sério. Não, nossa total solidariedade aí, o que está acontecendo, e para quem está ouvindo aí, tá o link na descrição, o contato do Domingos Armani, quem quiser depois trocar figurinha, saber como apoiar, enfim, obrigado pelo relato, Perfeito. Viu, Armani? E queria te convidar, você mencionou do novo livro, enfim, queria fechar, agradecer pelo papo maravilhoso, como sempre, e te convidar a fazer o merchan final aqui, divulgar o que você quiser. Maravilha. Pronto, a gente fez uma experiência de 4 anos. Quando eu digo a gente, eu montei uma equipe de 8 pessoas, num contrato com a Fundação Oak, da Suíça, que tem um programa no Brasil, e a gente fez uma experiência de apoio ao desenvolvimento institucional de 7 organizações em Recife, Pernambuco, de 2020 a 2024. Começamos na pandemia, e esse processo terminou agora. A gente tendo processo de avaliação, balanço, extração de aprendizados, de lições, de limites também, e comemoração. Foi em Olinda, na semana passada, tivemos um dia inteiro de discussão e comemoração, e lá lançou-se, então, um livro que chama Desenvolvimento Institucional, Marcos e Marcas do Apoio às OSCs, do Fundo de Transição da Fundação Oak no Brasil. Sistematizações da experiência da equipe DI. Equipe DI é essa equipe que eu liderei, que montei nesse período. Esse livro é muito interessante, tem 250 páginas, com 18 artigos individuais, entrevistas, todos da equipe, né? Mas também tem opiniões das próprias organizações, lideranças, tem fotos. É a sistematização de uma experiência, mas também defende, propõe uma abordagem do que é apoiar o fortalecimento de organizações da sociedade civil, nessa visão que a gente está trabalhando aqui, de fortalecer atores políticos que fazem disputas importantes para melhorar a sociedade para todo mundo. Esse livro ele tem alguns impressos, mas ele tem uma versão PDF que nós vamos divulgar no meu perfil do LinkedIn na semana que vem. Então, quem puder ficar atento, vai estar disponível
tanto no perfil da equipe DI, no LinkedIn, quanto no meu perfil no LinkedIn, Domingos Armani. O livro vai estar lá com o link para acesso a ele. Obrigado, viu, Armani? Sempre é muito bom falar contigo, cara. Grande abraço. Grande abraço, obrigado, Fábio. Prazer.